Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos, nós estamos felizes de estar aqui mais uma vez, para estar adorando e exaltando ao nome do Senhor. Sem perca de tempo, irmãos, quero convidar os irmãos, você que trouxe Bíblia nesta noite, que você esteja abrindo ela juntamente comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 7, e o versículo de número 36 em diante. Enquanto os irmãos procuram nesta noite, eu quero estar aqui agradecendo ao pastor Iramar, por esta oportunidade que foi nos concedida. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Osler, e nosso vice-presidente, pastor Antônio. Que Deus esteja abençoando os senhores. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 7, e versículo de número 36. Os irmãos que já encontraram, podem dizer amém? Diz assim o texto nesta noite. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa, e eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da cabeça, e beijava os pés e ungia-os com bálsamo. Mas ao ver isto, o fariseu que convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que qualidade é esta mulher que o toca, pois é uma pecadora. Respondendo, disse Jesus: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais se perdoou. Somente até aqui, para nós ganharmos tempos, que os irmãos poderem tomar os assentos, exaltando e glorificando ao nome do Senhor nesta noite. Queridos e amados irmãos, coisa maravilhosa é nós meditarmos nas Escrituras nesta noite. O apóstolo São Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, e no versículo de número 16, ele vai dizer que toda Escritura, ela é divinamente inspirada, e ela é apta primeiramente para ensinar, depois ela é apta para corrigir, ela é apta para redarguir e para instruir o homem na perfeita justiça de Deus. E quando nós venhamos, queridos e amados irmãos, meditar nas Escrituras Sagradas, nós temos que entender que o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus é o ministério mais lindo da Bíblia Sagrada. Quando nós vemos João Batista ali no deserto, batizando agora aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e chegando agora também Jesus naquele dia para ser batizado, a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus então, passando pelas águas, o Espírito Santo de Deus desceu na forma corpórea de uma pomba sobre a vida do nosso mestre, e ouviu-se uma voz ecoar do alto céus que dizia: este é o meu Filho
amado em quem me comprazo. A palavra de Deus vai nos dizer que depois disso, Jesus é levado ao deserto para ser provado, para ser tentado. E logo passado aquele deserto, a palavra de Deus diz, Lucas, lá no capítulo de número 4, que Jesus ele vai à sinagoga de Nazaré num dia de sábado, e quando ele chega lá, havia um costume naquela época, de aquele ao qual fosse lecionar, trazer a mensagem da palavra de Deus naquele dia, tinha o costume de agora o dirigente da sinagoga pegar então um pergaminho, sem olhar e sem ver, e entregar aquele pergaminho na mão daquele ao qual iria ler aquela passagem. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles entregam o pergaminho nas mãos de Jesus, estava escrito aquilo que está em Isaías, capítulo de número 61, ao qual se diz: o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos, para trazer vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, trazer liberdade àqueles que estavam agora em prisões. Quando Jesus agora acaba de ler aquele texto, Jesus vai olhar para eles e vai dizer a seguinte frase: hoje se cumpriu estas escrituras. E Jesus estava falando naquele dia que havia se cumprido as escrituras, era porque quando ele passou pelo batismo de João, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida dele naquele dia, e então o ungiu para estas obras, ao qual ele leu em Isaías, capítulo de número 61. A palavra de Deus então vai nos dizer que quando Jesus, ele fala, hoje se cumpriu estas escrituras, a Bíblia nos diz que aqueles que estavam ali agora, dentro daquela sinagoga, olharam uns para os outros e disseram: não é este o filho de José, o carpinteiro? E Jesus ali naquele dia falou que tinha se cumprido porque ele era o Messias enviado de Deus. E então a Bíblia nos fala que eles não aceitaram as palavras de Jesus, como está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, e no versículo de número 11, que ele veio para aqueles que são seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles agora, o quanto receber e aceitar o seu nome, Deus lhes dará agora o direito de ser chamados filhos de Deus. A Bíblia nos diz que eles rejeitam a Jesus, eles não receberam Jesus. Antes eles colocaram o nosso mestre para fora. E a Bíblia vai nos dizer que ao mesmo passo que ele é rejeitado agora em um lugar, ele é bem recebido em outro. Porque a palavra de Deus agora vai nos dizer que Jesus ele vai descer às regiões de Cafarnaum, ali ele começa a pregar, e ali ele começa a realizar todos esses milagres, ao qual ele leu em Isaías, capítulo de número 61. E o evangelho agora vai sendo pregado pelo próprio Senhor Jesus, ele vai anunciando as boas novas. E ao passo que Jesus ele vai anunciando as boas novas, a palavra de Deus nos mostra que ele alcança agora uma grande multidão. E aquele povo, queridos e amados irmãos, o que mais me chama a atenção era que quando Jesus ele ia para o deserto, a multidão ia com ele. Se Jesus ele subisse para cima do monte, a multidão também subia. Se Jesus descesse do monte, a multidão também estava lá. Jesus atravessava para outra margem do rio, a multidão ficava ali esperando ele voltar. A Bíblia nos mostra que essa multidão pegou um tão grande amor por Jesus, que aonde Jesus ia, eles queriam estar também. A Bíblia vai até nos dizer e nos mostrar que numa certa feita, eles souberam que Jesus estava em casa, e ali se aglomerou uma tão grande multidão, que ficaram pessoas pelo lado de fora, tamparam a porta da casa, e eles tiveram que descer um paralítico pelo telhado. Ou seja, queridos e amados irmãos, o lugar aonde Jesus está presente é um lugar maravilhoso. Aonde Jesus está presente, cada um quer uma cadeira, cada um quer um lugarzinho, cada um quer estar mais próximo do mestre. E aqui, queridos irmãos, o que mais me chama a atenção, que em meio ao ministério de Jesus, em meio a esses milagres ao qual ele vinha operando, trazendo liberdade, trazendo agora a cura, a vista aos cegos, esta multidão mesma que agora sabia que Jesus tinha esse poder, a sua fama agora começa a correr.
E aqui agora eu quero entrar na mensagem ao qual nós lemos nesta noite. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 36, que um dos fariseus agora chama Jesus para ir até a sua casa. Ele prepara ali agora um jantar. Eu creio, queridos e amados irmãos, que esse mesmo fariseu, este mesmo homem, quando ele disse aos seus servos: olha, vai vir alguém diferente jantar aqui na minha casa, eu quero que vocês preparem o melhor banquete, eu quero que vocês preparem a melhor comida, eu quero que vocês preparem para ele o melhor lugar, porque é Jesus que vai estar vindo na minha casa. Coisa maravilhosa, queridos e amados irmãos, é convidar Jesus para entrar em nossa casa, é convidar Jesus para entrar no nosso lar. Coisa maravilhosa, queridos e amados irmãos, é ter Jesus morando também na casa que é o nosso coração. Coisa maravilhosa é receber Jesus em nossas vidas. Então, para o começo, queridos e amados irmãos, esse fariseu não estava errado, ele estava certo no começo. E a Bíblia vai nos dizer que pela humildade e a simplicidade do nosso mestre, ele aceita aquele convite e vai agora à casa do fariseu. E a palavra de Deus então nos diz que chegando Jesus na casa deste homem que era fariseu, a Bíblia nos diz que ele se reclina e se assenta à mesa. E Jesus se assentando à mesa, agora vai acontecer algo extraordinário. Vai acontecer algo, queridos e amados irmãos, que agora vai chamar a atenção de todos que estavam ali naquele lugar. A Bíblia é bem enfática em dizer que entra ali agora uma mulher que era uma pecadora e conhecida na cidade. Queridos e amados irmãos, quando a Bíblia faz menção de uma mulher pecadora e conhecida na cidade, queria dizer que esta mulher era simplesmente uma prostituta, uma mulher que vivia uma vida do mundo. E a Bíblia então vai nos dizer que esta mesma mulher, quando ela entra ali, ela se agarra aos pés de Jesus. Queridos irmãos, e aqueles que estavam ali agora, ficaram perplexos, eles ficaram olhando aquela atitude daquela mulher, e a Bíblia ainda vai citar que ela pega agora um vaso de alabastro, com a especiaria ali que era o bálsamo, e ela começa também a ungir os pés de Jesus, e ela chorava sobre os pés de Jesus. Eu posso imaginar aqui, queridos e amados irmãos, quando a Bíblia Sagrada fala que essa mulher era uma pecadora da cidade, que naquela época, queridos irmãos, o regimento da lei que tinha naquela época para julgar alguém, era agora a lei mosaica, a lei dada a Deus por Moisés, e a lei dizia que uma mulher que era prostituta, ou uma mulher que caísse em adultério naquela época, aquela mulher era digna do apedrejamento. Ou seja, se aquela mulher era digna do apedrejamento pela lei, logo também se ela fosse apedrejada, queridos irmãos, o sofrimento dela não seria tão somente no corpo, recebendo o apedrejamento, e também recebendo a morte, mas o sofrimento dela também seria na alma, porque aquela mulher agora perderia a sua salvação. Quando nós olhamos isso, queridos e amados irmãos, nós temos que ver que naquela época uma pessoa que caía em tal situação, a lei mostrava que aquela pessoa já não era mais salva, mas Jesus, ele vem trazendo agora as boas novas. Jesus vem agora anunciando salvação àqueles que estavam cativos e que estavam oprimidos. Aqueles que estavam agora sentados em meio às trevas, puderam então agora ver a luz. A palavra de Deus, ela nos mostra, queridos e amados irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nós vemos que então, quando ela começa a abraçar os pés de Jesus, aquele homem olha e vê aquela situação. Simão olha agora para Jesus e começa a pensar consigo mesmo: se esse homem soubesse quem é esta mulher, ele não deixaria que ela nem mesmo o tocasse. Ali, queridos e amados irmãos, Jesus, como eu disse a vocês nesta noite, que a multidão amava ele, Jesus também, ele ama o pecador, e é naquele mesmo momento que Jesus, ele vai ver a situação, ele vai entender o julgamento daquele fariseu para com aquela mulher, e então ele vai trazer uma palavra a Simão, e ele vai dizer: Simão, quando eu entrei aqui na tua casa, você não me saudou,
saudou com o ósculo santo. Naquela época, queridos e amados irmãos, no Oriente Médio, o judeu ele cumprimentava aquele que era bem recebido na sua casa, com um beijo no rosto. Isso é o ósculo santo. E também havia um costume de que aquele que fosse bem recebido, por exemplo, como Jesus, andava pelos desertos da Judéia, às vezes chegava com seus pés todos sujos daquela poeira ao qual ele passava, ele vai dizer para Simão: eu entrei em tua casa e você não preparou para mim uma bacia d'água para que eu pudesse lavar os meus pés. E ele também vai dizer: Simão, você fala desta mulher, mas esta mesma agora lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, e ela agora unge os meus pés com aquilo que é mais precioso. A palavra de Deus vai nos dizer que ela quebra o vaso de alabastro. E dentro daquele vaso de alabastro, queridos e amados irmãos, tinha uma especiaria raríssima, que era unguento. E é lá em Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 5, que vai dizer o quanto custava um vaso de alabastro. Lá em Marcos, capítulo de número 14, nós vamos ver que os discípulos, eles ficaram atordoados com aquela situação, quando a mulher, ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama aquela especiaria sobre Jesus. Eles ficam agora admirados e diziam: por que é que ela não pegou e não vendeu? Ela poderia repartir o dinheiro com os pobres. E aí então eles vão fazer o cálculo de quanto valia um vaso de alabastro. Queridos irmãos, e eles vão dizer que vale mais de 300 denários. O denário, queridos e amados irmãos, era uma moeda de prata romana. E Jesus, ele vai explicar lá na parábola dos trabalhadores da vinha, o tanto que valia um dia de serviço para poder ganhar um denário. A Bíblia nos mostra lá em Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 2, que o trabalhador que ia trabalhar na vinha, ele ganhava 1 denário por dia para trabalhar o dia inteiro. Agora presta aqui atenção comigo, queridos irmãos. Então, quanto é que valia esse vaso de alabastro? Qual que era a representatividade desse vaso de alabastro? Quase 1 ano de serviço trabalhado tinha o valor daquele vaso de alabastro. E aquela mulher pegou aquela especiaria e derramou aos pés de Jesus. E o que ela queria dizer para Jesus era o seguinte: Senhor, eu quero te prestar a melhor adoração. Eu quero te prestar o meu melhor sacrifício. Senhor, eu quero te prestar aqui todas as tuas honras que você merece. Ao mesmo passo, queridos e amados irmãos, que aquela pecadora fazia um culto verdadeiro a Deus, o culto do fariseu agora era um culto que pode-se dizer um culto estragado, um culto de aparência. Só tinha uma boa comida, mas não tinha adoração. Só tinha ali uma boa mesa representada, mas não tinha respeito por quem estava sentado à mesa. Aquele que estava sentado à mesa era o digno de receber toda a honra e toda a glória, mas ele não prestou a honra e não prestou a glória. Queridos e amados irmãos, quem já leu, já viu na Bíblia Sagrada, vai saber que um fariseu naquela época era a representatividade da religião no território de Israel. Aquele homem era quem deveria ter prestado o melhor culto, pois ele era religioso, ele se mostrava uma pessoa de Deus, ele se mostrava uma pessoa que observava os mandamentos da palavra de Deus, mas o culto dele para Jesus não serviu para nada. E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui agora que a outra que era pecadora, aquela ao qual muitos julgavam, entendiam que ela não tinha mais a salvação, é para essa agora que Jesus vai olhar. E Jesus então vai dizer para Simão e contar-lhe uma parábola. Simão, certo homem tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e o outro devia 50. E aquele credor agora perdoou ambos os 2. Qual dos 2 agora vai mais o amar? E ele disse: certamente é aquele que devia mais. Ele disse: disseste bem, pois aquele a quem pouco ama, pouco se perdoa. Mas aquele que a muito ama, esse muito se perdoará.
E Jesus estava trazendo aqui, era o exemplo desta mulher pecadora. Jesus estava falando que aquilo ao qual ela fez foi um símbolo de grande amor. E aqui agora, queridos amados irmãos, para poder encerrar, Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça de Deus. E foi isso que aconteceu com aquela mulher naquele dia. Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então aqui a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela: vai-te em paz, porque os teus muitos pecados te são perdoados. Jesus ali trouxe perdão para aquela mulher. A aflição daquela mulher, queridos e amados irmãos, a libertação que ela precisava naquele dia não era uma libertação do corpo físico por causa de enfermidade. O que aquela mulher precisava naquele dia não era vida financeira, porque se ela tinha um vaso de alabastro para oferecer, ela tinha muito. O que aquela mulher queria naquele dia não era se livrar de muitas outras coisas que o mundo oferece, mas não, ela queria se livrar agora, era daquilo que oprimia a sua alma. Ela queria agora receber a salvação, porque como eu disse aos irmãos nesta noite, que Jesus conquistou uma grande multidão, ela também ficou sabendo, através agora de conhecer e entender as notícias que corriam, ela sabia que Jesus tinha o poder de perdoar pecados, por isso que ela foi até aquele lugar, se dobrar aos pés do Mestre, porque ela queria a libertação da sua alma. Glórias a Deus, aleluias. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Eu quero perguntar aqui, nesta noite, me foi dado mais uma oportunidade de perguntar aqui nesta noite se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa levantar a sua mão direita, vir aqui à frente. Ou se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nesta noite. Se não tem, eu quero estar fazendo uma oração e entregando a oportunidade. Jesus querido, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos falado nesta noite. O Senhor tocou, meu Deus, ao nosso coração sobre a nossa adoração, sobre a nossa prestação de culto ao Senhor. Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que nesse momento o Senhor esteja visitando a cada coração, a cada um, meu Deus, desses que nos ouve, meu Pai. Que o Senhor possa falar, que o Senhor, meu Deus, é aquele que perdoa os pecados. O Senhor, meu Deus, é aquele que traz uma transformação de uma nova vida. O Senhor, meu Deus, é aquele que pode operar em tudo e em todas as coisas. Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. E que o Senhor, meu Pai, venha estar abençoando a tua igreja, não só hoje, Pai, mas para todo sempre. E assim eu agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.